todos, muito obrigada pela presença. Hoje nós temos convidada, eu estou aqui no lugar dele, eu vou nós vamos então ouvir a palestra da doutora Sara, que é professora e é também membro da Academia Brasileira de Ciências. E ela veio falar para nós hoje sobre a questão do sangue no Brasil. Professora, muito obrigada. E vai ficar à vontade. Aqui, ó. Obrigada pelo convite, uma boa oportunidade, porque é um assunto que é importante a população ter conhecimento. Então, eu trabalho eu sou professora, trabalho com pacientes, mas eu me envolvi nessa questão da transfusão de sangue há muitos anos, eu fui coordenadora de uma primeira vez em 1995. Já hoje, desde 1998, eu estou na quarta gestão. E, além de várias coordenadores, eu estou sempre na administração, praticamente desde que o nosso começou. Então, eu gostaria de contar um pouco da história dessa a história de sucesso da medicina pública e do sistema único de saúde. E na verdade, um monopólio maravilhoso que nós temos. O uso de sangue para fins terapêuticos é expandido. Ele dá para ele, talvez, lá em 1972, mas com insucesso e óbito. Havia transfusões, ou parece que uma transfusão real, um ano desse meio sangue de ovelha. E o primeiro sucesso foi ali em 1918, quando uma mulher pós-parto recebeu sangue do marido e deu certo. Outro também faleceu. Bom, mas só a partir de 1901 é que foi possível entender a falta de sucesso das transfusões. Ou seja, teria a ver com a facilidade do doador, como esse corpo rejeitar os contínuos. Isso foi entendido a partir do conhecimento dos grupos sanguíneos em 1901, finalmente a instituição de testes de compatibilidade, soluções para conservar o sangue e a instituição do grupo de sangue em 1937. Ok. De modo que, desde essa época, nós temos um modelo de transfusão de sangue que é feito no Brasil e no mundo, que depende de doadores voluntários, de testes de compatibilidade e da pesquisa de agentes infecciosos para se evitar que o receptor seja contaminado com algum agente. E aqui no Brasil, nos anos 70, a gente tem uma era dos chamada era dos vampiros, mas isso não conhecido, porque o sangue era uma mercadoria. Esse era um problema seríssimo. Havia comercialização do sangue. Então, os doadores, geralmente eram pessoas miseráveis, que tinham um nível socioeconômico ruim e que recebiam dinheiro nessa situação. E o que acontecia é que o risco sanitário era grande, de modo que o nível de transmissão de hepatite, por exemplo, que é uma doença que ocorre muito em locais pior ou doenças chagas, é muito grande. E essa época, então, havia um mercado lucrativo que era conhecido como uma marca de sangue. Marca de sangue.
ou quando é a felicidade. Hoje, muita gente passa esse momento. E dentro dessa população completa, eles pagam os indivíduos com doenças crônicas. E recebiam transfusões a miúdo, por exemplo, os hemofílicos. Os hemofílicos, eles recebiam fatores de coagulação, como de plasma, e o tratamento terapêutico de plasma não impedia a morte do vírus. Então, houve uma alta taxa de contaminação. Todos os hemofílicos morreram na década de 90 por causa da gripe. E também uma população grande que estava sempre também recebendo transfusão. Então, essa foi uma utilização. O que aconteceu? Foi que houve uma pressão social tremenda para que houvesse uma organização das instituições. E, nesse ponto, o Betinho, que é irmão também ficou contaminado, ele começou um movimento social para que houvesse uma melhor organização. Então, isso foi um ponto de virada. A partir disso, então, o Brasil tomou a decisão de promulgar uma lei onde a transfusão ou transplante de órgãos tinha que ser voluntário e altruísta. E para isso acontecer, a Constituição Federal instituiu, então, no artigo 199, a previsão explícita da comercialização de órgãos. A seguir, veio o Plano Nacional de Sangue, que é o esforço do governo para instituir no governo do Brasil inteiro a hemofília. E, finalmente, a Lei do Sangue, que é promulgada em 2001, que foi conhecida como Lei Herbert de Souza, que consolidou o modelo de doação voluntária. Essa doação voluntária os modelos de sangue são uma parte muito reconhecida do ponto de vista da estrutura do mundo. Eles são seres que, vamos dizer assim, são uma reserva do exército do país. Por quê? Porque existem catástrofes, muitas catástrofes. E a mobilização das pessoas para resolver a sociedade, resolver esses casos, passa por educação e por um entendimento de que você, como ser social, é você que deve estar sempre sendo autorista e trabalhando pela sociedade. E para você fazer isso é necessário muita educação. E um trabalho muito grande desde a pré-escola, praticamente. Em 1985, então, os hemocentros começam a funcionar. Há uma modernização da área de hematologia, quando estabelecidos protocolos, aí nós temos uma história linda aqui. Como foi esse papel? Que estavam trabalhando desde 1950, pode dar medicina socializada no mundo. Esses profissionais desenharam a necessidade de pequenos núcleos para se fazer todas as padronizações. Então, nós, trabalhamos aqui, todos nós, pessoas que faziam geologia, que trabalhavam com geologia, todos nós participamos de comitês nacionais. Hoje a gente estava aqui baseado em todos os protocolos internacionais, que a gente alcançasse rapidamente as exigências que existiam no mundo. E isso foi possível
trabalhos são trabalhos árduos de profissionais altamente capacitados de todas as áreas, principalmente universidades que devem haver fundamentais. O governo então passou, logo em seguida, a financiar a construção dos efeitos. E qual é a ideia que você foi lá? Cada capital do país tem um museu. No caso de São Paulo, a disponibilidade os museus deveriam estar ligados às universidades, porque se entendeu que era muito mais que um brinquedo que uma mão própria, uma transferência. E foi uma decisão passada. Hoje nós temos vários museus coordenadores no estado de São Paulo. Todos eles são museus que são responsáveis pela regionalização da distribuição das transfusões e da segurança pública. Bom, em 2004, houve uma outra ação do Ministério Público, que foi a criação de uma fábrica no Brasil, proposta de manipulação e de processamento do fato. Porque quando você o fato é utilizado, então utilizado como componente, como clima, e mundo de clima e os fatores de modulação. Como que se faz hoje? A gente não processa isso. A gente faz algumas coisas aqui no Brasil, alguma coisa mas isso necessita de uma maquinária enorme, uma fábrica de alta performance. Então, o que a gente passou para jogar exportar para Oxford e processa meios e nós acabamos comprando aqui no Brasil algum livro dos valores de compra. A gente espera que essa oportunidade de gratuitamente esse material. Então, uma estratégia importante é a gente aí um monte de gente que está apresentando. E aí vem uma confusão tremenda. Uma confusão tão grande que recentemente apareceu assim, alguém jogando dinheiro jornais, eram os diretores da Hemobras. Esse Hemobras foi, chegou no fundo do poço, e agora, aqui no Brasil, acontece isso. Nós tivemos uma fraude na compra de valores de população feminina absurda na década de 70. Nós, inclusive, eu participei de toda a investigação. A Polícia Federal, no Brasil, tem um outro dinheiro, tem promotores e tudo mais, ajuda. Eles fizeram essa fraude no governo do Henrique, do ministro da Serra, e aí o Serra conseguiu acabar com esse negócio. E nós hoje compramos fatores de população pelo menor preço do mundo, para todos os motivos. E hoje recebe o fator na sua casa profilaticamente. O que significa isso? Primeiro, todo mundo tem que estar cadastrado no sistema público, no web, e nós temos o nosso web, nós somos uma área importante, controle aqui no estado de São Paulo. A gente cadastra o paciente que é atendido nas unidades, chega no Ministério, o Ministério analisa junto com os técnicos qual é a necessidade daquela pessoa. Aquela pessoa vai receber informação. Todos, a criançada joga bola, brinca, faz tudo. Profilaticamente. Mas, antes disso, corrupção assim, não. Entendeu? Então, parece que a gente precisa disso para acontecer. Então, são duas histórias. E a história do sangue, ela é uma história que, assim, ela é muito interessante. Porque, assim, a gente tem uma coisa que é a história do sangue, ela é uma história que, assim, ela é muito interessante. Porque, assim,
Aconteceu isso também. Então, a história da criação da para só lembrar, qual que a busca dela é soberania tecnológica, para a gente poder fazer tudo isso. E hoje ela já faz, já começou com a plataforma do mundo. Então, os fatores de colaboração, muitos a gente hoje tem engenharia genética, mas muitos ainda precisam do processamento do plástico. Então, para vocês terem ideia, como é o vírus, para a gente pegar esse plástico, guardar e congelar, fácil. E precisamos mudar isso para o Pernambuco. Nós, em São Paulo, não conseguimos fazer. Por exemplo, o nosso docente hoje consegue mandar 30%. Só. Mas conseguiu mandar 95% de qualidade. Tudo por causa da tecnologia. Com o último governo, no governo Bolsonaro, todos os comitês foram desfeitos do Ministério da Saúde. É o seguinte, porque a gente achou que era natural. Isso tem que não. O que aconteceu é que nada aconteceu, não houve nenhuma política de saúde, não aconteceu absolutamente nada, e nós, com esse plasma, sem saber o que fazer, não podia jogar fora, então a gente tinha que comprar câmara e ficar, bom, o que o governo fez agora na saúde de transmissão? Uma compra centralizada dos melhores e controladores ultra rápidos, no preço excelente, porque como a compra foi centralizada, tem uma perda de negociação. E nós estamos já recebendo. Vários hemocentros vão receber esses equipamentos para a gente ter um congelamento adequado para processar esse certo. Então, tudo depende, assim, mas lógico que quem que fez toda essa parte de escolher? Os nossos técnicos. Então, por exemplo, nós, hemocentro, o nosso engenheiro de refrigeração foi do Ministério conhecia, já quais eram as melhores máquinas, como fazer a licitação, tudo isso daí quando teve pessoal técnico muito forte trabalhando. Mas vocês acham que a coisa foi assim, em 1985, aconteceu nada? Foi resolvido fazer você? Não, essa história já era antiga. É que precisou da AIDS para a coisa acontecer. Mas a gente já queria isso há muito tempo. Então, por exemplo, em 1950, já havia uma lei que citava que a doação deveria ser voluntária. Já existia isso. E em 1964, houve, então, um decreto com o Dia Nacional da Doação de Pesquisa até hoje, um modo de se reconhecer, se valorizar os doadores. Mas houve, em 1957, um grande movimento da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. E por que isso aconteceu? Olha só como é importante as pessoas que vão fazer, isso é incrível. Aqui no Brasil, de tudo para construir, é importante a pessoa. Um professor perguntou, foi fazer doutorado. E lá, ele, hematologista, ele descobriu o sistema de saúde e da doação de sangue francesa, como que era. Aí eu docente, os postos de coleta, as agências institucionais, todo o sistema ele achou que muito mais. E ele se empenhou bastante no conhecimento. Quando ele voltou para o mundo, ele se tornou o primeiro hemocentro do Brasil. O hemocentro estava ligado, né? Ele conseguiu fazer isso junto com a universidade, junto com o secretário na época de saúde, e da Sociedade Brasileira de Hematologia, ele trouxe essa questão. E uma das coisas que ele também foi bastante incisivo, que o hematologista ele tinha que tomar conta. Porque quem tomava conta dos bancos de sangue? Outra pessoa. Eu conseguia. Se eu tivesse que comprar um científico, eu estava entendendo.
medicina é sempre a fronteira, é a área mais avançada. Porque essa é a história que eu falo, não é fácil de se estudar. O oxígeno do sangue é fácil de você conhecer, os agentes infecciosos, tudo isso. Então, tem que ser uma notícia. E ficou essa briga na sociedade em 1990 e ninguém sabia. Mas quando veio o HIV, 1983, aí vamos pegar todo aquele negócio ali de salário, fechou uma sociedade brasileira, e aí começou todo mundo a trabalhar intensamente. Então, não é do povo, mas teve a necessidade de uma pessoa capaz que mobilizou, então, toda essa situação. E isso levou, então, nessa época, o cenário era caótico no nosso 1977. Era 80% da população remunerada. E aí, em abril de 80, foi feita uma portaria interministerial que propunha a redução daquele conselho com os centros estaduais, hemocentros, que são os centros, hemocentros que não têm atendimento de pacientes, só são de sangue, pontos de coleta, agências transfusionais dentro do hospital. Exatamente assim, ficou parado. O bonito, então, mas a coisa não foi. Quando chegou, aí depois da receita, foi estabelecida, aí fizeram as comissões e vamos colocar isso na frente. Só que, lógico, isso daí, que por exemplo, não a Unicamp tinha um banco de sangue privado poderoso e liberava o sangue no hospital. Os cirurgiões não queriam que a gente fizesse isso. E os cirurgiões já clínica, eles falam isso. O clínico sabe quem resolve a cirurgião, e muita conversa. Então a gente ia estar pensando em dizer não. Então, não, pois como que nós vamos. E nós tivemos conseguir apoio. Nosso chefe do departamento, começa o nosso diretor da congregação, para a gente conseguir aprovar que a gente começava a fazer. E a gente ficou tudo para a universidade para começar a funcionar. E o pessoal da cirurgia falando que a gente não é conseguir, está cessando da cirurgia, foi um pouco. Naquela época foi muito difícil para você ter ideia. Então, qualquer coisa, o leitor era o Paulo Renato, essa primeira fase. E aí, como é que nós vamos começar? Nós tivemos funcionário. Aí, tinha no DGRH, o pessoal do banquinho. Tem isso? Aquele funcionário que ninguém queria. Ninguém queria, então tinha no banquinho, ele ficava sentado em frente do DGRH, assinava um ponto, e aí, traz todo mundo do banquinho para nós. Nossa Senhora, calma, você imagina o banquinho. Mas a gente teve algumas pessoas que foram até cá. Na hora que começou a ter que lidar com o grave, então começou a ficar mais humanizado, ficar melhor. Outros não. Nós começamos assim. Não tinha cadeira, a gente fazia em qualquer lugar. Era o tipo da coisa assim. E naquela época não tinha vigilância sanitária ainda. Vigilância sanitária tinha sido o governo Serra foi. Isso lá em 1991, e aí, 99. Então, a gente ali fazia tudo para que tinha que dar certo. Eu não sei. Os docentes não queriam nada de nós fazendo plantão, tinha que perder. Bom, enfim, de qualquer maneira, hoje nós somos referência mundial. Nós somos referência mundial em muitas coisas, tratamento de doenças graves, tratamento de atendimento localizado. Hoje nós temos 100% de ação voluntária não remunerada, nós somos referência. Então, o marco legal foi a redução de 2001, e nos Estados Unidos, a
A doação para a transfusão é voluntária. É mais ou menos das doações. Mas o que é da venda de plasma para processamento é pago. Tá, mas na Europa, não é tudo que a gente tem modelo europeu. Mas, e ainda tem esse financiamento? O financiamento, como tudo no SUS, é sempre privativo. Municipal e estadual também. Porque qual é a parte do municipal? A parte do município é nos ajudar com postos de coleta. E daí a Cuba, o Palmeiras, Campinas, toda a nossa região, essa é a nossa parte do município. O que o município faz? Permite que eu chegue lá com a caravana, colecionando os valores e ajuda a gente na divulgação. Então, o que nós temos nosso coleta, vamos construir a prefeitura, qualidade, personalidade. Então, esse é a contrapartida do município. A contrapartida do Estado é traçar as políticas dentro do Estado que podem ser mais ajustadas às suas necessidades e auxiliar a gente com o insumo e com a infraestrutura. E o governo federal traça a política nacional de sangue, como essa, vamos comprar tal e distribuir para congelar plasma, para depois a gente ter desenvolvimento tecnológico. Então, tudo isso é um pensamento do governo federal e um desenho e um financiamento é feito pela tabela SUS. A compra de equipamento sempre é centralizada e desse jeito. Desenhado. Não pode ser um centro, não. Tudo tem que ser um desenho. Por que esse vai ter? Por que essa questão? Tudo é bem organizado. É bonito, bem igual mesmo. Enfim. Então, estamos seguros que história feliz, que lindo, né? Isso foi lá em 85. Tá. Aí olha só que coisas estranhas que acontecem. De 1986 a 90, o Estado dava urgência às bolsas de sangue e os insumos de testagem de patógenos do sangue. A gente fazia compras centralizadas com um comitê que eles querem. A gente testava se estava bom, se funcionava bem, cada loja que chegava, assim. Enfim, nós fizemos um trabalho lindo aqui no Estado de São Paulo, para ter todos os estados. Tá? Hoje, o Estado de São Paulo foi muito bem nessa época. Aí chegou em 1991, eles falaram, olha, está muita confusão esse negócio de bolsa, que vão se comprar, cada um quer, não vamos parar com esse negócio de bolsa, mas fica só para vocês os agentes para os testes. Então, dá para ver alguém deu para a gente mais? E nos ajudar a isso daí. Aí de 2000 até 2001, a gente recebeu assim, 2001 assim, não vou dar mais tempo. Tá bom, você está fazendo sempre essa terra, você seguiu. Tudo descabelado, não tinha jeito. E aí nós não conseguimos receber nada. O inocente da Unica não recebeu nada até 2004. Cada vez que a gente entra em crise, a gente corre lá, vai falar com eles, quando eles recebem a gente recebe uma aliança, eles falam, vai poder falar com o seu leitor, vocês são comunicantes. Tem nada a ver. Vocês são ligados à secretaria de ciência e tecnologia. E assim eu estou nessa coisa. Em 2024, o governo do Estado de São Paulo aumentou um pouco a tabela SUS do governo federal, que é o caso que faz para a gente, e pôs um plus, que chama SUS Paulista, para pagar principalmente a questão das casas. A questão das casas estavam ameaçando não atender mais SUS. Então, eles fizeram alguns procedimentos mais básicos, aumentaram o valor da partida separada que nós recebendo, e nós também queríamos, e também os próprios do Estado. Bom, o que a gente conseguiu, brigando, receber, porém, o que o governo fala? Não tem como,
a Secretaria de Saúde passa dinheiro com vocês. Vocês são da ciência da tecnologia. Então, é uma negociação que a gente faz. Então, nós não percebemos um ano de atrás. Um ano a gente recebeu o gabinete no ano passado, que ainda não foi negociado. Porque aí a universidade tem dinheiro, recebe, fica fazendo um bolinho lá, né, para vender, tal, então não está assim. Então, aí eu falo que está na coisa, não, estou passando, mas vamos dizer que sim. Bom, e assim a nossa vida. Minha vida aqui no Unicamp, desde que eu assumi a coordenação, é isso. Vou lá, na PL, uma academia, na verdade, ela fala, não tem como, enfim. Você tem um. E nós temos a partilha do Estado, que é a folha Unicamp. 50% dos nossos funcionários são contratados pelo Unicamp. 50% a gente paga no nosso faturamento. E então essa é a partilha do Estado, né? Ok, então alguma coisa estranha que está acontecendo dentro do Estado de São Paulo. Isso até do governo Alckmin para frente, assim, a Unicamp teve uma perseguição, praticamente. Bom, aí, o que faz? Vocês acham que o setor privado subiu? Está muito diferente, muito grave. Porque, primeiro, eles sempre falaram, vocês são os incompetentes, nós é que somos competentes. Não vai dar certo se nós não lembrarmos errado. Eles sabem. E todos os hospitais grandes têm seu próprio produção. Então, eles ficaram ligados. E quando eu falo cruz, assim, eles nunca deixaram o sistema público entrar. Por exemplo, meu amigo que é coordenador do Centro de São Paulo, ele coleta 10 mil, mais de 10 mil doações por mês, e ele fornece um monte de transfusão para um monte de hospital público, sendo que 3 mil são só para USP. Ele também é o diretor do Cilindro deles. Quantos sangue do Cilindro deles? Faz, transfusão. Por mês, 600. Ou seja, para ele, era mais fácil pegar o da USP e mandar para lá e receber o ressarcimento, que era o que a gente fez, eu trabalhei nessa plataforma. E aí o SUS passaria universalmente a transfusão e receberia esse ressarcimento. A gente não ia cobrar o SUS, que a gente não e, de uma certa maneira, isso aí ia favorecer o SUS, porque ia aumentar o valor da transfusão. Bom, esse pessoal privado ficou quietinho não, dentro da sociedade, para esse emprego. Tá? Alguns estados tiveram uma ação melhor na saúde. Por exemplo, já era disparado. Não só na saúde, mas também disparado. O Estado achou muito mesmo numa época boa. Então, isso vai, por exemplo, Goiás, hoje é um governador pró-privatização. O sangue lá já está sendo usado no privado para o público, coisa que não pode. Então, veja só até que ponto a gente está inserido. Só que o que aconteceu? Esses privados, eles recebem dos hospitais por transfusão do Estado. Como não pode? A gente recebe do sistema único de saúde R$250 por uma munição. A gente recebe 5 mil reais. Pessoal, ou 8 os convênios. Tá? Isso é uma ideia. Esse dinheiro para eles é um dinheiro que não é muito. Por quê? Porque eu não posso publicar. Então, um jeito, principalmente porque todo o desenvolvimento dos últimos anos, a gente está ensinando, todo mundo está. Qualquer local que nós não temos, temos. E a gente tem que evitar isso.
E é assim que a gente trabalha, nós, no público, orientando, tentando fazer alguma coisa que impeça o paciente de ser transfusão. Por exemplo, a gente compra máquinas de recuperação pré-operatória específica. Então, operado está sangrando. A gente pega uma máquina, aspira aquele sangue seu, tranca ele e devolve para você. Ou quando você tem direitinho, a gente pode pegar uma bolsa de sangue sua antes da cirurgia, guardar para você. Então, a gente trabalha com esse, usa fatores de crescimento para aumentar a produção de massa. Então, nós temos o caso dos testemunhos de Jeová que não tomam transfusão e a gente mantém assim. Então, a gente tem trabalhado muito na questão de transfusão só com necessário. A gente orienta, conversa com o hospital, quando a necessidade está sempre alta. Mas o que acontece? Acontece que, para o pessoal privado, é interessante transfundir. A medicina é tão maluca, entendeu? Você tem uma ideia? Eu só vou contar uma história. Faz um ano e meio, eu estava sentada numa mesa com mais um professor lá de São Paulo, no Ribeirão, com o secretário de saúde e a assessora dele da Constituição, que é uma pessoa que não sabe nada de sistema público, que foi treinada em terapia numa clínica privada. Ela fala assim para nós: porque vocês recebem duas vezes, vocês recebem pela transfusão e recebem pela bolsa de sangue. O sistema privado recebe só uma vez pela transfusão. Por isso que você sabe. Por isso que você não sabe. Então, é uma conversa ruim, né? Eu falei para você sabe quanto a gente recebe pela transfusão? 250. Você sabe quanto a gente recebe pela transfusão? R$7. É isso. R$7. Então, muito, sei lá, quando R$7. Você sabe quanto é uma transfusão? R$5.000. Mas nós, mulheres, eu nem sabia. Não era possível falar um negócio desse na reunião. Entendeu? Então, você vê a situação instável, a gente tem que discutir isso agora, 2024. Entendeu? Todos os anos que passaram. Bom, o que aconteceu com o sistema privado nesse tempo? Ficou hiperforte. Eles fizeram conglomerados e apareceram dois grandes grupos no Brasil inteiro. E a primeira coisa que eles fizeram, por exemplo, nós, em Conselho de Campinas, oferecemos sangue para todas as São Gonçalo da região, no SUS. Eventualmente, não podem conter nessas casas. Então, aí eles têm também ressarcimento para a gente não pode cobrar do SUS. Tem que ter conseguiu fazer uma legislação dela. O que acontece? O que esses caras fizeram? Bloquearam todas essas bloquearam nossas ações assim, vocês estão pagando muito, eu vou pagar pagamentos para nós, e eles pegaram qualquer coisinha de convênios, entraram toda a região para pegar. É um valorzinho ridículo, mas eles fizeram deixar a gente mais estranho. E fizeram esse conglomerado. Por que eles não fizeram? Não é necessário das coisas. É porque eles querem pegar os plasmas e processar, vender, processar, pegar isso e vender de volta para o Brasil. Esse é o dinheiro. Esse é o dinheiro. E aí eles começaram a jogar a democracia, colocar a corrupção, trabalho, funcionário, essa coisa toda. É a conversa de sempre. Então, o que acontece? Esse conglomerado privado se juntou a um banco. Eu peguei atual. 3 bilhões de conglomerado. Como esse pessoal narcologista, que era tem ações. E hoje, tem uma mega empresa, eu nem sei quem são as pessoas, que é quem cuida que é o dono desses lugares. E os bancos de saneamento de Campinas, vários privados,
Então, nesse sistema, sempre médico, saúde, benefícios. E aí, o que o setor privado quer? Permissão para instalar centros de coleta de plasma de alta eficiência no Brasil inteiro, coletar o plasma, processar em fábricas privadas, vender o medicamento acabado de novo para o próprio governo brasileiro ou no mercado privado. Mas, principalmente o governo brasileiro, óbvio, porque Deus imagina, qual é o conflito de interesse que nós não queremos que aconteça? A gente acha o seguinte, a hora que eles podem pagar no doador de sua casa, aquele doador que vai chegar no doador, que vai receber um monte de coisa legal, um brinde, etc., que assim funciona, entendeu? Aqui, tá? Bolacha de cristal, eles isso, a gente não vai boa,